Olá pessoal, meu nome é João Patara, sou System Engineer da Vema e vim hoje conversar um pouco com vocês a respeito do Verialize Operations. Para quem não conhece o Verialize Operations, é a nossa solução de monitoração e capacity performance, que pode cuidar da saúde do seu ambiente, minimizar seus riscos e principalmente tratar da eficiência de todos os seus objetos do ambiente virtualizado. Nesse vídeo estaremos tratando um pouco da teoria e um pouco da prática, ok? Então, eu costumo fazer uma comparação do Verialize Operations com o cockpit de um avião. Por quê? Porque eu tenho muitas e muitas informações de maneira centralizada. E essas informações basicamente vão me ajudar na resolução de problemas e principalmente permitir que eu chegue no aeroporto de maneira tranquila e sossegada. Além disso, ele tem a capacidade de coletar informações de vários componentes e partes do avião, garantindo que, em caso de problema, eu sempre possa tomar uma resolução rápida e segura. O Verialize Operations não é muito diferente disso, porque ele captura informações de vários locais distintos e traz tudo de maneira centralizada. E principalmente, sendo que eu posso monitorar hypervisors diferentes, aplicações de nova geração e principalmente cuidando das clouds públicas e clouds privadas. Agora, na sequência, estaremos fazendo a demo, ok? Olá pessoal, continuando a nossa demo, eu queria inicialmente chamar a atenção de vocês sobre a nova interface do Verialize Operations na versão 6.6. Como vocês podem ver, ela foi toda desenvolvida em HTML5 e realmente traz algumas melhorias, ou melhor dizendo, várias melhorias gráficas para o produto. Mas não é esse ponto que eu quero abordar. O item importante que eu tenho visto em algumas situações de alguns clientes é que realmente é assim. O Verialize Operations traz muitas informações. Só que o ponto é, aonde encontrá-las e como tratá-las? Esse ponto é importante porque, na versão 6.6, realmente trouxe um grande facilitador que vai ajudar a ter uma visão mais rápida para poder fazer uma tratativa melhor e identificar alguns pontos de falhas, ou mesmo entender melhor a sua configuração, ou também ver até parte de itens em relação a compliance, ao workload, balanceamento e assim por diante. Ok? Então eu quero chamar a atenção de vocês basicamente para a aba Dashboards. Dentro dessa aba Dashboards, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um item que chama Getting Started. Ok? Basicamente esse item ele consegue mostrar para a gente 5 categorias. A primeira categoria é a categoria Operations, a segunda categoria Capacity Utilization, a terceira categoria Performance Troubleshooting, a próxima Workload Balancer e a última Configuration and Compliance. Todas essas categorias vão ajudar vocês a realmente ter dashboards já criados, customizados, para vocês terem uma visão inicial do problema ou da situação que está acontecendo no ambiente de vocês. Para quem está começando com a solução, realmente é um ponto muito importante, é um ponto de partida muito legal desenvolvido pelos engenheiros da Vema. Como por exemplo, no item Operations, como vocês podem ver, eu vou selecionar o item chamado Operations Overview. Como vocês podem notar, dentro dessa interface eu tenho uma visão do ambiente, um sumário do ambiente, eu tenho informações sobre os data centers. Aqui no caso realmente eu tenho só um data center porque é um ambiente de lab e realmente a quantidade de informação é um pouco, diríamos assim, é um pouco reduzida. Mas serve para mostrar para vocês os benefícios desses dashboards já construídos. Então inicialmente eu tenho aqui a seleção do data center, eu tenho uma visão de disponibilidade nesse range de tempo e tenho uma visão da quantidade de alertas nesse gráfico aqui. E também consigo fazer alguns filtros para justamente ter visões diferenciadas em relação a esses alarmes. Como por exemplo, eu tirei os alarmes críticos, agora só estamos mostrando os alarmes immediate e os warning. Ok? Como por exemplo, eu também posso tirar o warning, posso selecionar o critical e selecionar tudo. Aqui do lado a gente pode notar a quantidade de alertas que estão acontecendo, tá? 8, 1 e 3, separados cada um por categoria, tá? Dando um total de alertas ativos de 12. Descendo um pouquinho mais, a gente pode perceber algumas informações bem interessantes.
Aqui eu tenho os top 15 VMs que realmente estão me trazendo problema de CPU, ou melhor, maior utilização de CPU no caso. Como por exemplo, essa VM está utilizando tanto de CPU, essa VM aqui está usando tanto de memória, e essa VM aqui realmente tem um problema de latência, tá, em relação a milissegundos, que eu consigo ver nessa interface. O que é bacana dessa visão? É que realmente eu consigo identificar as VMs ofensoras em relação a CPU, memória ou latência, tá? Para realmente eu ter uma ação imediata em relação a isso. Continuando o nosso troubleshooting, como vocês podem ver, a gente vai pegar essa VM aqui, chamada Virtualized Business Cloud, que é uma situação específica, tá? Em relação à latência dele, 95.44. Quando eu volto para a nossa aba Get Start, eu vou selecionar o item chamado Data Store Usage Overview. Ele vai me transportar para uma interface onde eu consigo ter uma visão desses quadradinhos que a gente chama de heatmaps. Toda vez que eu seleciono ou encosto o mouse no heatmap ou no quadradinho, ele vai conseguir mostrar uma informação em relação à quantidade de IOPS e quantidade de latência. Inicialmente, como vocês podem notar, cada caixinha dessa ela tem um tamanho diferente. O tamanho é determinado exatamente pela quantidade de IOPS, tá ok? E a latência é determinada pela coloração. Como ele tem como padrão a coloração que pode partir, tá? No caso aqui, só para a gente voltar, do verde para o vermelho, então, teoricamente, o verde está numa situação boa e o vermelho não está numa situação boa. Ok? Vamos subir um pouquinho aqui para a gente ter uma visualização melhor. Aqui, basicamente, é a quantidade de IOPS. Então, eu seleciono aqui a quantidade de IOPS para eu ter um filtro determinado em relação aos heatmaps. Ok? O mesmo aqui no total. E aqui, por exemplo, eu quero pegar o heatmap que está em vermelho. Tá? Como vocês podem ver, é aquele appliancezinho que eu mostrei para vocês lá. Ok? Que nesse momento realmente está aparecendo uma quantidade de latência de 17.72 e se enquadra no item vermelho aqui com a gente. Vamos voltar lá para o item Get Starting. E continuando a nossa demonstração, eu vou clicar aqui em Capacity Utilization. Eu vou abordar um item aqui que é bem interessante, porque eu acho que todo mundo sofre um pouco com isso. Que é exatamente essa parte de reclaimable, que a gente chama, né? Quando eu clico aqui, vou melhorar um pouquinho a visualização da gente, ele vai me trazer informações bem importantes daquilo que eu consigo recuperar do ambiente. Como vocês podem notar aqui, eu já tenho aqui o ambiente selecionado, tá? Eu tenho um item aqui chamado Reclaim Capacity, tá? Que vai trazer informações sobre a quantidade de CPU, memória e disco, que eu consigo realmente voltar para o ambiente, eu fazendo uma adequação. Por que é importante isso? Porque realmente eu posso fazer com que eu não compre hardware, ou mesmo até adequar e melhorar a quantidade de recursos do meu ambiente para atender novas demandas. Um ponto importante que eu quero também colocar para vocês é aqui. Por exemplo, eu tenho aqui essa VM que chama DNS, tá? E eu tenho uma quantidade de snapshots aqui com um valor em giga, que teoricamente pode estar influenciando também nesse valor. Se eu precisar fazer alguma ação, eu posso tomar uma ação direto na interface, como deletar esse snapshot. Ok? Vamos descer um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais de visão. Aqui embaixo eu consigo ter, por exemplo, vamos pegar esse item aqui, em relação à memória. Ele está detectando que realmente essas VMs aqui ela tem uma quantidade de memória alta, e também eu posso fazer uma recuperação dessa quantidade de memória. Tá? E do mesmo jeito que eu clico lá, eu clico aqui e consigo tomar algumas ações para modificar a memória de um ponto centralizado nessa interface. Ok, pessoal? Bom, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês inicialmente, tá?
Na parte 2, nós entraremos nas outras abas e conheceremos um pouco mais sobre as funcionalidades do Operations. Obrigado.